Aluninhos, continuando o estudo das soluções, agora nós vamos unir. Então você vai ver uma intersecção entre o assunto soluções, equilíbrio, deslocamento de equilíbrio. O destaque agora é para a lei de Henry. A lei de Henry faz o quê? Ela explica como se dá solubilidade de gás em líquido, oxigênio em água, oxigênio no sangue, gás carbônico em água, gás carbônico no sangue, nitrogênio em água, nitrogênio no sangue, tudo bem? Então é super importante. O que eu fiz primeiro? Para ajudar você, lembra, é uma lei, é uma regularidade experimental. Então a primeira coisa que eu fiz foi escrever a lei para você. Ó, eu vou ler para você. À medida que a pressão aumenta e a temperatura diminui, a solubilidade do gás, ou seja, o quanto eu consigo dissolver no máximo, numa certa pressão, numa certa temperatura, sempre aumenta. Vamos retomar? Eu quero dissolver um gás num líquido. O líquido precisa estar frio, o gás é injetado sobre alta pressão e dessa forma eu consigo dissolver mais do gás. Quanto mais frio o líquido tiver, e quanto maior a pressão com a qual o gás é introduzido sobre esse líquido, a sua solubilidade tende a aumentar. Significa dizer que a variável influenciadora aqui é a pressão e a temperatura. Sem falar na relação que existe entre o gás e o líquido em relação às forças atrativas, mas isso nós vamos discutir depois. Muito bem. Aí eu escrevi uma reação genérica para você aqui, ó. Gás mais líquido, solução. Dissolução de gás em líquido é sempre exotérmica. ΔH negativo. A reação direta é exo. A reação inversa é ento. O sistema gás mais líquido está me dando 1 mol. Eu estou contando só o gás. Estou pensando em PV igual a RT. Então não faz sentido aqui eu associar PV igual a RT para o líquido. E aqui a solução eu estou chamando de 0 mol. Então 1 mol por causa do gás, 0 mol porque não tem gás. Você vai perceber que isso é muito importante porque eu vou associar a lei de Henry ao princípio de Le Chatelier. Para fazer o seu entendimento ser 100% perfeito, esse é o meu interesse, eu escolhi 2 reações super importantes, você vai perceber pelos exemplos que eu vou te dar. Oxigênio em água, gás carbônico em água. O oxigênio dissolve em água, não influencia o pH. O CO2 dissolve em água e influencia o pH. Vamos começar pelo oxigênio na água. Por que o oxigênio em água é tão importante? Porque qualidade de água se expressa pelo quanto ela tem de oxigênio em água. Lembra? O peixinho vive no ambiente aquático e ele precisa do oxigênio que está dissolvido na água. Esse oxigênio é o da atmosfera. Esse é o oxigênio que está dissolvido na água. Ele precisa desse oxigênio. Então deixa eu pensar. Eu quero que você imagine um lago que está na base da montanha e um lago que está no alto da montanha. Vamos imaginar que esses 2 lagos, a água está à mesma temperatura. Então qual é a diferença entre o lago que está na base da montanha para o lago que está no alto da montanha? A pressão atmosférica. A pressão atmosférica na base é maior. E é por isso que nesse lago que está na base, no pé da montanha, como a pressão é maior, eu tenho mais oxigênio dissolvido em água. E a lei que expressa isso é a lei de Henry. Tanto que você não fala que em regiões de maior altitude o ar está mais rarefeito, pressão menor. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Um lago no pé da montanha, na base da montanha, um lago no alto da montanha. Estamos considerando que os 2 lagos estão
Na mesma temperatura, o fator determinante para a solubilidade é apenas a pressão. Na base a pressão é maior, a solubilidade é maior, então eu tenho mais oxigênio dissolvido em água no lago que está na base da montanha. Muito bem, é isso aí. Vamos falar um pouquinho da temperatura? Vamos imaginar que você tenha escutado a seguinte notícia, por exemplo, na televisão. Um caminhão transportando soda cáustica. A carreta infelizmente tombou, puxa vida, ninguém se acidentou, ninguém se machucou, mas a carga da soda cáustica derramou e teve contato com algum ambiente aquático. Soda cáustica dissolve muito em água. E a dissolução da soda cáustica é exotérmica. Lembra? Vai transferir calor para a água. A gente já discutiu isso. E quando a soda cáustica transfere calor para a água, a temperatura da água vai aumentar. Que impacto ambiental a gente vai ter? Alteração do pH é um fator. Variação de temperatura é um outro fator. E a variação na solubilidade do oxigênio. Porque quando a temperatura desse ambiente aquático aumenta, quando a temperatura da água aumenta, a solubilidade do oxigênio em água vai diminuir. Vai ter menos oxigênio dissolvido em água. Provavelmente, deve existir ali algum tipo de organismo aquático que precise desse oxigênio e vai sofrer por isso. Então isso altera a biodiversidade marinha. Estou te dando um exemplo. Você deve ter ouvido falar que regiões melhores para pesca são regiões de mar frio. Por que regiões melhores para pesca são regiões de mar frio? Porque a água gelada tem mais oxigênio dissolvido. E a lei que explica isso é a lei de Henry. Olha, lembra? Qualidade de água se mede por quantidade de oxigênio dissolvido. Vou te contar uma historinha que é engraçadinha por um lado e é triste por outro lado. Uma aluna contou para mim uma vez que quando ela era pequenininha, ela ganhou um aquário. Um aquário é um exemplo de um ambiente aquático. É um perfeito exemplo da biodiversidade marinha. E ela era criancinha. E aí um dia no inverno, ela pegou o aquecedor do quarto e colocou esse aquecedor bem próximo do aquário, para que os peixes pudessem dormir bem quentinhos. Puxa vida, criança. No dia seguinte, quando ela acordou, ela foi, primeiro momento, olhar o aquário e descobriu, infelizmente, que os peixes tinham todos morrido. E eu até brinquei com ela e contei para ela. Foi um duro momento para você e foi uma forma muito triste de você aprender a lei de Henry. O que fez os peixes morrerem foi o aumento da temperatura. A água aquecida, a solubilidade do oxigênio diminui. Lembra, o peixe precisa do oxigênio que está dissolvido em água. Portanto, quando você vai à casa de um amigo que tem um aquário, se você tem aquário em casa, controlar a temperatura da água é controlar o quanto tem de oxigênio disponível. Que é um outro exemplo disso, que tem um pouco a ver com a lei de Henry. Quando você coloca comida no aquário, essa comida ela vai degradar, a degradação é aeróbia. A degradação aeróbia, o próprio nome diz, ela vai consumir o oxigênio. Por isso que no aquário tem uma bombinha para movimentar a água e para oxigenar, para facilitar a entrada do oxigênio da atmosfera na própria água. Então você não pode colocar um montão de comida no aquário. Boa parte dessa comida vai degradar e vai consumir o oxigênio. Lembra, eu só tenho 20% de oxigênio no ar e ele não é tão solúvel assim em água. Significa dizer que você precisa tomar muito cuidado com isso. Ou seja, ter um aquário em casa é um exercício de estudo de química.
E você precisa tomar conta do quanto você coloca de comida, a preocupação sobre a dissolução do oxigênio na água, seja pela pressão, seja pela própria temperatura. Tudo bem? Olha a dica. Quando eu penso no oxigênio, eu penso em um equilíbrio em que então não tem alteração de pH. Quando eu penso no CO2, eu tenho alteração no pH. Você pode pensar em água com gás, você pode pensar em chuvastra, você pode pensar no sangue. Lembra que barulhinho que faz quando você abre uma garrafa de Coca-Cola, de qualquer tipo de refrigerante ou de água com gás? Aquele gás foi injetado sobre alta pressão e a garrafa foi fechada. Quando a garrafa é aberta, a tendência do gás é escapar por causa da diminuição da pressão. E como é que eu percebo que a solubilidade do gás ali no líquido está diminuindo quando eu abro a garrafa? Bolhas. Bolhas. As bolhas estão mostrando para mim que o gás está saindo da fase líquida e está indo para a fase gasosa. Quando a garrafa estava fechada, boa parte do gás estava dentro do líquido dissolvido. Então, quando você engarrafa uma bebida gaseificada, o CO2 é dissolvido na água. E à medida que ele se dissolve, ele reage com a água e ele deixa o meio ácido. Quanto mais CO2 dissolvido, mais ácido fica o meio. Quando o CO2 escapa, eu enxergo as bolhas, a concentração de CO2 na fase líquida vai diminuir, eu vou ter menos CO2 dissolvido dentro do líquido, a concentração de H+ vai diminuir e o pH vai aumentar. Quer que eu te dê um exemplo interessante? Uma questão da FUVEST, há uns anos atrás, cobrou assim: eu tenho uma garrafa de água com gás, ela está fechada e o pH vale 4. 25 graus Celsius. Essa garrafa é aberta, ela é deixada aberta. Passado muito tempo, a questão era teste. Qual é a nova variação de pH? O que ele queria que você marcasse? Que o pH agora vai ser maior do que 4, porque boa parte do CO2 escapou. Mas o pH continua sendo menor do que 7. Porque mesmo boa parte do CO2 escapando, na atmosfera existe CO2 e um pouco desse CO2 vai dissolver em água. Significa dizer que se o pH era 4 e agora ele é maior do que 4, mas continua sendo menor do que 7, a água continua sendo levemente ácida. Mas ela é muito menos ácida do que ela era no momento inicial. Voltando à ideia do aquário, vamos imaginar novamente a situação em que você coloca lá um monte de comida. O que vai acontecer? A comida vai degradar, a degradação é aeróbia, vai consumir o oxigênio. Todo mundo concorda? Isso vai impactar a vida marinha ali no aquário. Lembra, quando essa matéria orgânica degrada, ela produz CO2. A oxidação da matéria orgânica vai produzir CO2. Então eu estou consumindo o oxigênio, estou produzindo CO2, o CO2 vai se dissolver em água e vai alterar o pH da água. Significa dizer que o ato de você colocar muita comida no aquário vai gerar um impacto na diminuição da quantidade de oxigênio disponível e na alteração do pH. Quando a gente pensa num ecossistema maior, num rio, e infelizmente as pessoas jogam lixo na água, jogam muita matéria orgânica, essa matéria orgânica degrada, ela consome também esse oxigênio. Existe um indicativo muito usado por ambientalistas, ecologistas, químicos, bioquímicos, é a chamada DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então, quando eu olho um gráfico e eu vejo uma DBO alta, eu enxergo que eu tenho muito consumo de oxigênio nesse ecossistema aquático. E o que indica isso? Muita matéria orgânica. Infelizmente, a água está poluída. Quando o homem para de jogar essa matéria orgânica ou trata previamente essa matéria orgânica,
O próprio rio se reequilibra, a correnteza ajuda na oxigenação. Por isso, que se você medir a quantidade de oxigênio dissolvido no Tietê aqui em São Paulo, você vai encontrar valores próximos de zero ou iguais a zero. Significa dizer que essa água não tem mais como ter vida. Quando você sai de São Paulo, e o Tietê é um rio que percorre várias cidades do interior, você vai medir de novo o quanto tem de oxigênio e já encontra valores significativos disso. Significa dizer que nesses lugares não há esgoto sendo jogado na água e a própria correnteza do rio volta a oxigenar e a quantidade de oxigênio dissolvido tende a aumentar. Olha quantos fatores estão associados à lei de Henry. Vídeos posteriores eu vou contando cada vez mais coisas para você, coisas importantes para suas futuras provas. E chance, eu estou do seu lado.